Temos o aniversariante aqui, Eliseu Caetano. Eliseu. Parabéns, meu querido. Eu falei parabéns. Seja bem-vindo. Salve, salve, rapaziada. Fala Zuzu, Emílio, Sami, todo mundo da bancada, turma de casa. Boa tarde pra todo mundo. Obrigado, Zuzu, pelos parabéns aí, pelo feliz aniversário. Feliz de estar aqui comemorando, né? 21 anos de vida, né? Bem vividos ao lado de vocês. Não tô com essa força que você tava aí falando, né? Ainda há pouco do patrocinador, mas estamos chegando lá, né? Já vai rolar. Viu? Tava com saudade. Feliz 2022 pra todo mundo aí. Eliseu, já vamos direto ao ponto aqui. Nós temos o André Lage que também vai colaborar aqui no programa, mas temos uma treta aí. Parece Rússia, Ucrânia. O que você tem das informações aí nos Estados Unidos? Pois é, a gente tem acompanhado de perto aqui no jornalismo da Jovem Pan News nos Estados Unidos essa treta envolvendo Estados Unidos e Rússia. Aliás, sou fãzaço do André, aquele abraço, meu querido. Outro querido. Os Estados Unidos decidiu enviar neste fim de semana, sábado, depois de uma reunião entre o presidente Joe Biden e os seus principais secretários, pelo menos 9 mil militares americanos para reforçar as forças da OTAN que estão nesse momento se dirigindo para a fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Tudo porque o Kremlin designou pelo menos 100 mil soldados na fronteira oeste do país, e esses soldados, de acordo com o governo ucraniano, podem invadir o país a qualquer momento. O Kremlin nega, diz que são apenas treinamentos de rotina, que não pretende invadir a Ucrânia de maneira nenhuma, mas a história mostra o contrário, né? Em 2014 teve aquela confusão lá na Crimeia, a Rússia tomou um pedaço ali do território ucraniano e agora isso pode acontecer novamente. Para evitar que isso se repita, que a história se repita, a OTAN e os Estados Unidos estão aí fazendo um treinamento na cabeça, digamos assim, dos russos, viu? Os Estados Unidos já decidiram, vão impor sanções severas, de acordo com as palavras do próprio presidente Joe Biden, à Rússia, caso o país invada a Ucrânia. A OTAN e os aliados também seguem os Estados Unidos nessa decisão. Enquanto isso, a Ucrânia segue em alarme, né? O país está aí na expectativa e pode ser invadido a qualquer momento pelos militares russos. Esses contornos aí têm sido acompanhados, como eu disse há pouco, diariamente pela nossa equipe de reportagem aqui nos Estados Unidos ao longo da programação da Jovem Pan News, e o presidente Joe Biden também segue acompanhando de perto essa situação e, de acordo com palavras dele, pode intervir a qualquer momento. Eu volto ao estúdio. Muito bem. Então, o que a gente quer agradecer aqui essas últimas informações diretamente de Miami, lá na Flórida, com o Eliseu. Com o nosso querido Eliseu Caetano. O André está aqui no estúdio para a gente entender essa movimentação, a origem de toda essa. Me parece que a gente está numa pré-guerra. Que é o quê? É aquele momento da movimentação. Você começa a mostrar sua arminha. Mas vamos entender a coisa como ele deve ser entendido. Especialista. Porque quem entende. Porque quem entende. Que é o André. Aliás, o André está sempre nas redes sociais, ele sempre está trazendo aqui e também explicando de uma maneira simples e fácil, mesmo porque a gente é tudo burro aqui. Claro. Né? Aí que assumir. Não vou usar nomes russos hoje. Se você não usar a sua inteligência para cair no nosso nível, a gente vai ficar boiando. Isso. Mas pelo que eu estou entendendo, eu acho que é mais o Putin, que a treta dele é com a OTAN, né? A treta dele é... Porque o que acontece? Me explica. O Putin é muito esperto. Ele é malandro. Tá blefando. O Putin é malandro. Ele é malandro. Por exemplo, ele está há quantos anos no poder? Desde 2000. Desde 2000, aí ele fez o quê? Foi mais ou menos o que aconteceu no Brasil. A Rússia, ela é rica em minério de ferro, em petróleo, gás. Gasoduto. Eles cedem gás para a Europa inteira. Exatamente, então, eles abastece tudo. Que eles chamam das commodities. Nós tivemos aqui no Brasil a mesma coisa na época do PT. Ou seja, as commodities subiram e o Putin virou presidente naquela época. Ele pegou e deu benefício social. Então a vida do russo melhorou na época. Só que ele mudou o esquema, meio parecido com que ele queria mudar o esquema, e virou meio que um ditador. E dono de tudo. Hoje ele manda e desmanda na bagaça. Da Rússia, né? Ao mesmo tempo, a OTAN, aqueles países, a Turquia, os países que eram da União Soviética, foram tudo pro lado do Ocidente. Sim. Aí ele falou, opa, aqui vocês não vão mexer. Tô perdendo o controle. E me parece que ele falou, ou vocês param aqui,
ou eu vou invadir. Não sei se é isso. É um alerta. Então, de uma maneira muito grotesca. Quinta série. Não, mas... E muito Resumão da muito o resumo, pra você que pegou. o resumo do que o Emílio falou agora. Quem pegou recuperação passaria, né, Ney? Passaria. 6,5. Não, mas passa. Não, é que a questão do... A Rússia tem uma estratégia diferente do que os Estados Unidos têm. Então eles têm uma estratégia de manter a influência deles nessa região, Sim. que eles chamam de Ilha Mundo, que eles chamam imperialista de também. Exato. É um regime autoritário que não quer que os ex-regimes soviéticos, que eles ainda mantêm uma certa influência, o principal deles é a Ucrânia, virasse um país democrático, ocidentalizado, com livre mercado, com pactos com a União Europeia e caminhando talvez aí o próprio parlamento ucraniano votou em intenções de entrar para a OTAN. O presidente acabou assinando aí em 2014 e 15 aí alguns memorandos que criavam uma base para poder gerar conversações para entrar para a OTAN, e a OTAN realmente de 45, quando foi criada no fim da Segunda Guerra Mundial até agora, ela só cresceu. Eram 8 países, viraram 15, viraram 13, viraram... Então, mas hoje são 30 países. Os países lá dos Balcãs lá já viraram tudo... Então, o problema que são os que têm grana, né? Na visão do Putin, na visão dele, ele diz o seguinte: são os americanos e a OTAN que estão colocando mísseis do lado da nossa fronteira. Não é nós que estamos colocando mísseis do lado da fronteira americana, como aconteceu com a crise cubana na década de 50. Então, na cabeça dele, a segurança nacional da Rússia está comprometida. E ele age para poder evitar isso. Agora, não é só essa parte da história. A outra parte da história é: a Ucrânia sempre foi um país extremamente ligado à Rússia. Sim. É um país dividido. Então você tem um país multiétnico, onde você tem pessoas que moram no oeste da Ucrânia, que é perto de Kiev. São pessoas mais ucranianas mesmo, falam ucraniano. Mas você vai para leste da Ucrânia, é uma galera que se identifica mais com a Rússia, fala russo, inclusive na Crimeia. E o que aconteceu em 2013 foi que o presidente falou que ele ia assinar um acordo com a União Europeia, deu para trás e assinou um acordo com os russos. Começou protestos na Praça Maidan, a famosa Praça Maidan, que seria as praças das revoluções que aconteceu no Oriente Médio, essa praça da Ucrânia. O negócio durou 90 e poucos dias, morreram centenas de pessoas, inclusive com fogo, com armas de fogo. Assim, era um regime autoritário, o cara foi deposto depois e ele recebeu asilo na Rússia. O Vladimir Putin deu asilo para ele. E aí o novo presidente falou: agora eu vou assinar um acordo com a Ucrânia. E aí o Putin fez um referendo que ninguém reconheceu no mundo, porque ele fez um referendo na Crimeia para que a galera da Crimeia votasse se eles querem fazer parte da Rússia ou continuar parte da Ucrânia. Só que você não faz um referendo numa parte do país, você faz no país inteiro. É que nem você querer tirar São Paulo do resto do Brasil e fazer um referendo só na cidade. Não existe. Ou você faz um país inteiro ou você não faz. Ele fez, foi aprovado, teve muita gente que não pôde votar, então foi meio roubado. E aí ele invadiu. Mas lá tudo é meio zoado. Eleição lá é na mão grande. A própria vacina. Tem o Mar de Azov. O Mar de Azov, que é meio que parece um lago que sai para o Mar Negro, é um lugar super estratégico, porque tem movimentações lá militares. Então, isso dá um acesso aí à Rússia de poder movimentar os seus submarinos, os seus navios, etc. e tal. E na hora que ele anexou isso, ao mesmo tempo começa uma guerra civil. O que eles chamam de Donbass, que é o leste da Ucrânia, onde tem populações separatistas de pró-Rússia, que a Rússia nega, receberam armas, treinamento, etc, etc. E essa guerra civil que dura até hoje matou já 15 mil pessoas, 1,5 milhão de desabrigados, e a Ucrânia tentando, obviamente, combater esses separatistas que são ajudados pela Rússia. E, às vezes, até generais russos orientando estrategicamente. Muita treta. Naquela época do Yeltsin, a Chechênia também, né? Sim. Então, assim, agora, é complicado essa região, né? O que o Putin alega? Ele alega que os acordos não foram cumpridos. Ou seja, o que os Estados Unidos alegam? Os Estados Unidos, ou o Ocidente, no caso, alegam o seguinte: você é um país autoritário e você não quer que tenham democracias em volta da Rússia porque você vai perder a sua influência. Ao mesmo tempo, isso, vamos colocar assim, esse argumento dos Estados Unidos é plausível, que o país é independente, a Rússia é independente, se ela quer virar democracia, que ela vire. Se ela quer um acordo
quer fazer um acordo com a União Europeia de livre comércio, que ela faça o acordo. Agora, o que entra aqui na segurança nacional é, se a Ucrânia quer fazer parte da OTAN e isso interfere nas estratégias de segurança nacional da Rússia, aí é uma coisa que já que tem um equilíbrio de discussão, mesmo que seja um país ditatorial. Vou dar um exemplo. Quando Israel fez a paz com o Egito não podia mais entrar com certos produtos militares dentro do Sinai, que é uma zona tampão, aí um deserto grande, e toda vez que eles querem entrar com tanques e aviões, precisa pedir autorização para Israel. É a mesma coisa, ou seja, o Egito é um país independente, mas esse acordo terminou a guerra, e ele é respeitado até hoje. Então o que o Putin fala? Quando eles falam que não vão avançar a leste os membros da OTAN, ele disse a discurso há uma semana atrás, ele falou assim, vocês mentiram, e ele fala, eu como ex-diretor da FSB, que é o Serviço de Inteligência da Rússia, a antiga KGB. Eu vi vocês falando uma coisa e fazendo outra, tentando causar desestabilidades nas fronteiras, nos países que viraram da União Soviética e depois deixaram de ser da União Soviética e viraram países independentes. Isso, por exemplo, a Ucrânia é o mais importante. A Ucrânia é o país, tirando a Rússia, o maior país da Europa, se a gente pode considerar a Europa. É um país que tinha 1/3 dos produtos militares da Rússia, na época da União Soviética, dentro da Ucrânia. Eles deram todas as armas nucleares em 95, a independência de 91, em troca de liberdade na sua política internacional da Rússia. A Rússia também não está cumprindo o acordo. Os dois não estão cumprindo. André, só pegando um gancho, a gente sabe, né? A gente vê muito poderio bélico da Rússia e dos Estados Unidos. Qual é o poder bélico da Ucrânia? Vamos lá, o poder bélico da Ucrânia. Eu até tirei uma fotinho para vocês terem uma ideia. A Rússia tem 900 mil soldados em ativa e 2 milhões de soldados em reserva. A Ucrânia tem 209 mil da ativa e 900 mil reserva. O problema não é o número de soldados, é a artilharia. A Ucrânia tem 2 mil, a Rússia tem 7 mil. Em veículos armados, a Ucrânia tem 12 mil, a Rússia tem 30 mil. Em tanques, a Ucrânia tem 2 mil, a Rússia tem 12 mil. Em helicópteros de ataque, a Ucrânia tem 34 e a Rússia tem 544. E aviões de combate, que é o mais importante, a Ucrânia tem 98 e a Rússia tem 1.511. Bom, mas o ponto é, se os Estados Unidos está apoiando a Ucrânia, a que passo que está isso daí? E se isso daí é uma blefada ou não? Eu sinceramente acho assim, pela análise... E estava conversando também com o nosso grande amigo aqui de vocês, o Reni Ozzy-Coqueiro, o professor Roque. Gente boníssima. Que também está bastante inteirado do assunto. Ele está colocando as tropas para poder ter o que negociar para tirar as tropas. Porque ele causa uma instabilidade para fazer com que o mundo venha a mesas de negociações. Só que ele precisa chegar num acordo que proteja os interesses nacionais dele. E a própria frase dele é uma frase famosa que ele fala assim: países agem única e exclusivamente por interesse nacional. Então assim, ele quer que os países em volta, principalmente a Ucrânia, a Bielorrússia é um dos países que mais tem relação com ele, eles têm acordos militares, científicos. E votação, tudo também é autoritário. É tudo no mandrake. Eles, no fim das contas... Puta mandrake. Veja só, no fim das contas, ele não tem interesse que os países que eram da União Soviética, e principalmente os países perto da fronteira, virem democracias liberais, porque isso vai acabar acarretando uma influência dessa ideologia na própria Rússia. E isso desestabiliza o interesse nacional dele, que ele acredita que é interesse russo, que é manter um sistema autoritário. E ele está se dando bem agora que o petróleo subiu, o gás está na mão dele. A bola está com ele. A bola tem está várias questões estratégicas aqui. A Rússia manda 1/3 do gás que a Europa consome via a Ucrânia. Sim, que é o gasoduto que... É o gasoduto que passa. E se eles fecharem o gás... A Ucrânia vai estar em sérios problemas e a Europa vai estar em sérios problemas. Então ele tem duas coisas na mão. Ele tem as tropas na fronteira e ele tem o gás. Fora outras coisas também. Mas essas duas coisas são muito importantes. Então, as sanções econômicas estão ameaçando, etc. Agora, o que é interessante colocar aqui é... Ninguém está discutindo, é um país autoritário. Sim. Não estamos falando agora de juízo de valores. Obviamente que o sistema democrático é muito melhor. Porém, dentro de discussões de segurança nacional, é que se respeitar os acordos passados. Ele está falando o seguinte: estão colocando mísseis
de longo alcance nas nossas fronteiras. Nós não estamos colocando mísseis na fronteira do Canadá com os Estados Unidos, com o México, e do México com os Estados Unidos. Ele tem um ponto quando ele fala isso. Não estamos falando agora da independência da Ucrânia em relação à União Europeia. Isso é válido. Mas a questão da OTAN é uma questão que precisa ser discutida. Bom argumento. Na verdade, o que ele quer é manter o esquema lá deles. Ele quer jogar a carta, dar uma ameaçada e depois negociar. O Trump tem esse... Agora, isso é uma coisa interessante. Isso é uma atitude e um comportamento típico de um país imperialista. Total. Sim, claro. E a China, hein? E a China vai entrar com a Rússia? Como a China se posicionou, falou alguma coisa? Como é que tá o mapa, Bego? Como é que tá a China? Eu não vi como a China se posicionou nas últimas semanas, mas acredito que eles vão se colocar, obviamente, do lado dos interesses russos, porque não vão colocar do lado dos interesses americanos por uma questão geopolítica. E a Rússia tem um problema, que a Rússia tem um território muito de fácil acesso na Sibéria, no norte. Então, assim, eles precisam querer dominar o leste europeu, porque dominando o leste europeu... É a própria segurança eles dele, dominam o mainland, dominando o mainland, que é lá onde está Moscou, mais para leste, eles dominam meio que a Euroásia, e dominando a Euroásia, dominam o mundo. Eles se enxergam dessa forma. Então, se eles perdem um pedaço da terra, eles começam a perder outros pedaços. E o argumento russo é esse. Vocês queriam que a União Soviética se dividisse, ela se dividiu em 12 países. Só que a Rússia ficou um país grande, com 144 milhões de habitantes. Ele falou, vocês querem que a Rússia se divida mais ainda? Até onde vocês querem que a gente vá? Então, o argumento dele, eu não tô aqui protegendo a posição dele, tô explicando o que eles pensam. O lado russo, porque às vezes a gente explica o lado ocidental, porque estamos no ocidente, mas a gente não entende o lado russo. E é meio esquisito, porque assim, o cara não eles não são orientais necessariamente, mas eles não são ocidentais. Então o lado deles, às vezes, é complexo de entender. E até hoje, ninguém sabe, ninguém tem exatamente a certeza do que ele vai fazer. O que é certo é muito simples. O que aconteceu em Maidan em 2014, com o massacre dos protestantes, é extremamente triste. É um documentário no Netflix, esqueci o nome agora, sobre o fogo no inverno, uma coisa assim, que fala sobre esses protestos na Ucrânia em 2014. E isso teve uma reviravolta. O presidente Yanukovych teve que renunciar, foi para a Rússia. E assim, a brutalidade da polícia, ou seja, a Ucrânia começou desde então a construir instituições que possibilitam mais democracia, um Estado de direito maior, uma livre imprensa muito mais livre, muito mais corajosa de falar a respeito de coisas do governo, começaram a combater corrupção, porque na União Soviética tinha, e na cultura soviética comunista tinha muita corrupção do partido, etc. e tal. Então, eles começaram a ocidentalizar essas coisas. E isso é uma ameaça cultural a longo prazo para a Rússia. Putin para a visão que ele tem da Rússia, né? Para a visão trouxa somos nós, né? Tem mais um Muito espaço? bem. Dito isso, eu queria agradecer a sua participação. E agora, o que será? Vamos ficar Papo nessa, bom. né? O mercado tá... Eu queria saber do Sami, se isso impacta ou não no mercado, na economia global. Ficou abalado na semana passada, mas agora deu uma acalmada. O preço do petróleo tem subido muito, indo para o recorde histórico. O Goldman Sachs falou em $100 o barril ainda esse ano. Isso impacta preço no mundo inteiro. E também teve uma questão do Bitcoin, né? Caiu. O Bitcoin caiu e parte foi afetado por conta desse conflito. A única coisa que acho que é importante também colocar, Sami, algumas pessoas falam que o Putin ele age com uma certa cautela. Então, por exemplo, a guerra civil que está rolando lá no leste da Ucrânia com os separatistas, eles mesmos declararam independência de 2 regiões pequenas lá com a fronteira com a Rússia. A Rússia não reconheceu, porque eles não queriam desestabilizar a tal ponto que poderia haver um rompimento de relações entre a Rússia e, como ele mesmo fala, os nossos parceiros da União Europeia e os americanos. Ele fala o tempo todo parceiros, nossos parceiros europeus e americanos. Então, assim, ele age com força, às vezes até com ímpeto, ele demonstra, como você fala, vamos mostrar as armas, mas ao mesmo tempo eu acho que ele tem um pensamento lógico. No final das contas, a Ucrânia tem muitas armas, eles estão bastante determinados a defender a fronteira com a Ucrânia. Se houver uma invasão, vão haver mortes dos dois lados, vão haver mortes do lado russo
E isso vai desestabilizar a própria reputação, até mesmo a opinião popular do próprio Putin dentro da Rússia. Porque ele está entrando numa guerra que vai morrer russos. E ninguém quer que gente morra. Perfeito. Depende, né? O Exército Vermelho não tem muito isso, não. Não, vai lá e... Não tem muito vai lá isso. E atira. Vai lá e atira de um abraço. Não, mas... aquele abraço. Ó, alô, isso terra dos coçacos. Não tem um negócio, não tem a para negociar com os russos. Isso é tão verdade, Emílio, que na guerra do Afeganistão, que os soviéticos invadiram, e eles... e virou um cemitério lá, porque os afegãos com as milícias, inclusive o pré-talibã lutou junto contra os soviéticos. Ele morreu tanta gente do exército russo. Ali ninguém isso ganha. Foi o começo do fim da União Soviética. Sim. Foi a guerra no Afeganistão. E foi lá o Chernobyl também, né? Sim, Chernobyl também deu a mentira soviética, né? Saudades do Gorbachev. Professor, você dá uma aula muito aqui pra gente, hein, professor? Você tem a careca do Gorbachev. Impressionante. É maravilhoso. Tudo bem? Tudo tranquilo? Em tudo. Tudo em paz? Você já sabe que... Tá na Jovem Pan. Tá aqui agora. Comentarista de relações internacionais, Oriente Médio. Tô ligado. Chique. Terrorismo, segurança nacional. É isso aí. Muito que a gente precisa. Vamos ter muito papo esse ano com você hoje. Obrigado aí de você dar essa colher de chá pra gente. Até uma próxima. Um abraço.